Olá você, tudo bem? Eu sou o irmão Flávio, o professor Flávio, e hoje temos mais um vídeo no canal História e Teologia. Hoje, infelizmente, não estou com a minha esposa. No próximo vídeo, ela vai estar conosco, e eu peço desculpa por esse tempo que ficamos, esse hiato que ficamos do ano passado para cá, mas estamos muito animados para esse novo ano. E esse ano de 2024, o tema do Vem Segue-me, que é o estudo da escola dominical, qual onde era e Sucesso Socorro e aula dos jovens também, rapaz e moço, está focado no Vem Segue-me. E o tema desse ano é a doutrina e convênios. Estão pensando nos assuntos da história da igreja que está se formando a partir do século XIX. Pensei em um conteúdo para passar para vocês, para entender todo esse cenário histórico dos Estados Unidos nos idos iniciais e finais do século XIX. Por isso nós temos um tema especial para falar, que é Estados Unidos no século XIX. Então vamos lá, características importantes. O século XIX é um século muito importante para os Estados Unidos. Nesse século, os Estados Unidos começam no seu processo de industrialização nos idos iniciais. A Revolução Industrial acontece no século XVIII. Ela vai pegar toda a Europa, inicia na Inglaterra e se espalha pela Europa Ocidental. Ok? Os Estados Unidos começam a aprovar dessa industrialização a partir do início do século XIX. E a industrialização americana, ela vai ser a mais importante do mundo. Ok? E é isso o nosso tema de hoje. Então, no início desse século, os Estados Unidos é uma nação infante. Ela é uma nação recém-nascida. Por quê? Porque a Revolução Americana acontece no final do século XVIII, quando os Estados Unidos ele se liberta da Inglaterra. Então, no século XIX é o próximo século após essa revolução, ou também chamada de Batalha de Independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é uma nação infante no século XIX e é uma nação que está em crescente desenvolvimento graças à industrialização. Neste meio do século sofreu uma forte industrialização, principalmente na região norte. A mão de obra vai ser dividida em duas: mão de obra escrava e mão de obra assalariada, porque estamos aí sob o período da escravidão. Bom, no século XIX, nós vamos ter o processo de independência dos países da América Latina. O processo de independência. O Brasil, por exemplo, vai se tornar independente de Portugal a partir de 1822, ok? Dia 7 de setembro de 1822, o Brasil é um país independente, em tese, né? A gente sabe que esse processo de independência, ele só vai ser oficialmente, só vai acontecer de verdade em 1825, mas, teoricamente, em 1822 nós estamos livres. O Brasil não precisou da mão americana para tornar-se independente, porém, muitos países da América Central e do Sul vão precisar da mão americana. Os Estados Unidos, então, inicia a chamada Doutrina Monroe, América para os americanos. Porém, essa iniciativa, ela explica o quê? A ideia é, se qualquer país da Europa retomar suas colônias na América, os Estados Unidos se põem de frente para combater essas nações. E essa é a famosa Doutrina Monroe. Só que tem um lado negativo também, porque essa independência é da Europa, né? É da Espanha, é da Inglaterra, é França, não dos Estados Unidos. Na verdade, eles tornam-se dependentes dos Estados Unidos. O América para os americanos do norte, porque a América Central e do Sul fica totalmente dependente. É uma relação de total dependência. O único país que está fora desse contexto é o Brasil, que o nosso parceiro da independência foi a Inglaterra, não os Estados Unidos. Então, repetindo, todo esse processo vai causar uma dependência dos países americanos para com os Estados Unidos. Nesse processo, nesse período também, nós vamos ter o processo de expansão territorial americana. Surpresa, quando você olha, deixa eu mostrar aqui, quando você olha aqui o mapa dos Estados Unidos, você está vendo aqui, deixa eu mostrar aqui, mostra aqui. O território original da América Inglesa é essa faixa verde aqui. Esse é o território original das chamadas 13 colônias. Os Estados Unidos já é no século XIX que eles vão
alcançar territórios que vão chegar do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Quando os Estados Unidos tornam independentes da Inglaterra, isso só se tornou possível porque muitos países da Europa, alguns países da Europa apoiaram os Estados Unidos, como por exemplo a própria França. A França e alguns outros países também, acho que a Áustria também ajuda, o pessoal ali dos Países Baixos, da Holanda. Os Estados Unidos vai ter uma ajuda de alguns países, então é por isso que vai ser muito mais fácil de entender toda essa expansão. Vamos lá, outra aqui, essa imagem que eu gosto mais dessa aqui. Bom, o que acontece? Qual é o cenário histórico? Primeiro de tudo é a Revolução Mexicana e a guerra Estados Unidos e México e Estados Unidos. A Revolução Mexicana, o México vai vender parte do seu território para os Estados Unidos. Por exemplo, o que está escrito anexado é que os Estados Unidos tomou, roubou, se apropriou, expropriou. Por exemplo, a Flórida, ela pertencia à Espanha, então ela foi comprada da Espanha em 1819. Essa parte aqui, laranjada, meio caque, né? Laranjada mesmo, foi adquirida no Tratado de Versalhes, em 1703. Louisiana, essa boa faixa aqui, foi comprada da França. Outras partes foram roubadas, né? Eu falo roubado mesmo, roubados, assim, ó, roubados do Canadá. Eles tomaram mesmo. O Oregon foi cedido para a Inglaterra em 1846. A Califórnia, obtido, quando eu falar obtido, né, anexado, foi tomado, tá, do México. Alguns territórios do México aqui, essa parte que é comprada do México também. Algumas partes vão ser vendidas, tá, e outras vão tomar devido à guerra que os Estados Unidos vai vencer o México, certo? Então é por isso que os Estados Unidos deixam de ser isso aqui, só essa porção ocidental, tá? E vai ser, perdão, essa porção oriental. Essa porção oriental e vai ser toda a porção ocidental da América do Norte. Tanto que hoje os Estados Unidos tem mais de 50 estados. Beleza, que mais? Então, o governo, quando ocorrem essas compras, roubos, anexações, terras vendidas, compradas, o governo americano inicia uma campanha chamada Marcha Rumo Oeste. Aqui é interessante. Quando nós falamos da Marcha Rumo Oeste, nós, como membros da igreja, pensamos o quê? Nos pioneiros, que atravessaram ali as montanhas Apalaches, atravessaram ali as montanhas rochosas, correndo risco com relação ao frio, coiotes, índios. Só que a Marcha Rumo Oeste não começa com a igreja. Na verdade, a Marcha Rumo Oeste é um programa de Estado. Os Estados Unidos vendem terras a preço de banana para colonos que vão lá colonizar. Então você vai ter várias caravanas de pioneiros que não são exclusivamente membros da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Você vai ter vários pioneiros atravessando as montanhas rochosas. Então o governo investe pesado na colonização das novas terras, vendendo lotes a preço de banana. Esse é o período que nós vamos ter a colonização do Velho Oeste, né? Salt Lake City, cidade de Utah, né? A capital de Utah, ela faz parte de Utah. E Utah e boa parte do Oeste, esses estados vão surgir após a anexação dessas terras, ok? Então, período de colonização e formação do Velho Oeste. Isso a gente vai se ver muito no cinema, com os filmes western ou Velho Oeste, tá? A expansão ela só não vai adiante por um fator. Os Estados Unidos queriam tomar tudo, praticamente. Eles só não tomaram o México por um motivo. Não queriam misturar seu querido sangue anglo-saxão com sangue latino. Então não queriam mesclar seu sangue com o sangue dos mexicanos. Então isso que poupou o México de não virar um grande Estados Unidos. Então isso aqui já é o começo do século XIX já a anexação, compra, tomadas ilícitas de terras
no México e no Canadá, ok? Então, nesse período nós vamos ter uma imigração intensa de europeus para Américas. A igreja conta muito também de que muitos, quando é criada a missão europeia, ainda com Joseph Smith, muitos imigrantes vêm da Europa para os Estados Unidos para se unir em Sião. Isso não está acontecendo só com os membros da igreja. Muitos europeus vêm para a América do Norte, vêm para os Estados Unidos fugindo da fome, fugindo das dificuldades financeiras. Por exemplo, na Irlanda estava acontecendo a fome das batatas. Na Inglaterra estava acontecendo o cercamento das terras. A mecanização dos campos fez muitas pessoas saírem de suas cidades virem para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é fruto também da imigração. Então, vamos lá. Dificuldades financeiras, mecanização do campo, cercamentos, a fome das batatas são os motivos que fazem com que os imigrantes venham para os Estados Unidos. Descoberta de ouro na Califórnia, a febre do ouro na Califórnia, e porque a intenção do governo americano é criar uma linha férrea que pega de leste a oeste ao leste, tá? Que vai do Atlântico até o Pacífico, ok? Que mais? E aí nós temos aqui eu tenho a lista certinha das datas de anexações, roubos e compras das terras que vão ser hoje os Estados Unidos. Então, por compra, anexação é roubo, tá? Anexação ou guerra de conquista foi da costa atlântica até o Pacífico, transformando-se em um país continental. Vamos voltar aqui. Os Estados Unidos não é isso que você vê hoje. Os Estados Unidos é as 13 colônias. Quando a dinastia Tudor, tá, inicia a colonização da América, são fundadas, depois da dinastia Stuart, são fundadas 13 colônias, chamada a América Inglesa, ou também chamada Nova Inglaterra. Só isso aqui é os Estados Unidos. Então, através dessas compras, anexações, nós vamos ter a expansão do território americano. Então, em 1819, em 1840, os Estados Unidos conseguem expandir do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico até o Pacífico. A Flórida, o estado da Flórida foi comprado da Espanha. O Texas foi anexado, lembrando, tudo que é anexado é roubado. Depois de ter conquistado sua independência do México, o Oregon, em 1846, vamos lá pelas datas. 1819, a Flórida é comprada da Espanha. Texas, 1845, anexado depois da independência do Texas do México. 45. O Oregon foi cedido pela Inglaterra em 1846. Aí nós vamos ter a Guerra Mexicana-Americana e a Revolução Mexicana. Através do Tratado de Guadalupe, que encerra a Guerra Mexicana, tá? Em 1848, os Estados Unidos anexou o território que deu origem ao Arizona, Califórnia, Nevada, Novo México e Utah. Em 1867, o México foi roubado, né, a ceder por 10 milhões de dólares a faixa de Gadsden, que vai do Arizona ao Novo México. Então, é dessa forma que os Estados Unidos tornam-se essa nação inteira, né? Como os americanos costumam dizer, é o chamado Destino Manifesto, ok? Bom, nesse período, os Estados Unidos já se tornando uma nação capitalista. O capitalismo, como modo de produção, ele se entende como a busca por acúmulo de capital. O que é capital? Tudo que gera lucro. Saímos do feudalismo e estamos no capitalismo. No século XIX, os Estados Unidos tornam uma grande potência. Ao final do século XIX, os Estados Unidos é uma das maiores potências capitalistas do mundo, ok? Ele sofre uma forte industrialização na primeira parte do século XIX, na primeira metade, tá? E a parte do norte dos Estados Unidos vai ter maior concentração de indústrias, já a parte do sul vai ter menor concentração de indústria. Eu quero que você grave isso, norte e sul, porque isso aqui vai causar um problema muito sério mais para frente, ok? Aí nós temos aqui a chamada teoria a política do Big Stick, é uma política que os americanos vão usar até décadas atrás, tá? A famosa política do porrete, né? Do grande porrete.
do Theodore Roosevelt, que é o seguinte: quando você estiver perto dos seus inimigos, fale baixinho, balançando o porrete. É uma política, relação exterior de intimidação, ok? Ele usou o termo Big Stick, grande porrete. Quando estiver lidando com seus adversários, fale manso e balance o porrete. Ele vai criar o Canal do Panamá, que deu maior acesso aos Estados Unidos ao Atlântico, ok? Então já percebemos que temos um avanço enorme dos Estados Unidos. Aí nós temos um grande problema dos Estados Unidos que vai levar à Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, vou falar daqui a pouco, foi uma guerra separatista. Alguns estados do Sul vão querer separar-se do Norte e a União não vai permitir. Eles vão formar uma secessão e essa guerra vai durar 4 anos, 1861 até 1865, porque o atrito entre Norte e Sul já está a um ponto, mas até lá nós vamos explicar. Vamos lá. O Norte era fortemente industrializado, suas indústrias borbulhavam de operários e trabalhadores. Já o Sul era mais atrasado. O Sul, em vez de comércio e empresas como o Norte, se baseava muito na agricultura para exportação, né? Eles tinham as monoculturas, plantio de algodão, plantio de tabaco, ok? E o regime de trabalho era o trabalho escravo. Africanos escravizados eram levados para as lavouras para trabalharem lá. Daí, em 1861, um presidente americano chamado Abraham Lincoln, ele através da segunda e quinta emenda, não lembro agora, ele liberta todos os escravos dos Estados Unidos. Isso causa uma grande crise política. Por quê? Porque no Norte a escravidão tinha acabado ali, ó. Já tinham liberto os escravos em 1830. Sabe, ali nas 3 primeiras décadas do século XIX. Já o Sul não. O Sul dependia do trabalho escravo. O Norte era capitalista, muito mais desenvolvido. O Sul era atrasado. O que acontece? Tá? A libertação dos escravos vai causar uma crise política que vai chegar na Guerra de Secessão. Secessão quer dizer separação, ok? Vamos lá. E aí nós vamos falar na Guerra de Secessão. Vamos falar ponto por ponto. Vamos entender as diferenças que você vai ter em Norte e Sul. As diferenças entre a colonização do Norte e do Sul, entre como os estados do Norte e os estados do Sul são diferentes, vem desde a colonização, tá? Essas diferenças vão vir desde a forma que as regiões do Norte vão ser colonizadas, que vai ser diferente do Sul. Então, isso é meio que uma coisa que já ia acontecer. Então, vamos lá. O Norte era industrializado. O Sul, agrário exportador. Os Estados Unidos exportava algodão até para a Índia, sabe? O Sul exportava algodão, agricultura, sabe? Para vários países, tá? Ok, vamos lá. Vamos observar o mapa aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Agora sim, eu tenho o nome dos estados dos estados aqui que pertencem às 13 colônias: Massachusetts, New Hampshire, Nova York, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Pensilvânia, Nova Jersey, né? Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Era só isso aqui, tá? O que tá de verde é o Norte. O que está de amarelo é o Sul. Então, o Norte, região industrializada, trabalho assalariado, defendia o protecionismo alfandegário, né? Que é o protecionismo alfandegário? Todo produto que você importa de um país, a alfândega vem e taxa o valor. Para quê? Para haver competição, uma competição saudável entre os produtos internos e o externo. Porque geralmente os de fora é melhor e mais barato. Então o governo taxa para que o valor fique igual ao produto produzido aqui. O Sul não tinha baixíssimo imposto alfandegário, diferente do Norte. E aí o Norte, as regiões do Norte tinham interesse no desenvolvimento nacional. O Sul era muito mais separatista. O Sul era muito mais inclusivo, tá?
tá? Muito mais exclusivo, perdão. Era uma região agrícola, a característica de plantação é chamada plantation, essa agricultura para exportação, produzia algodão, tá? Que era exportado para Inglaterra, Índia. A Inglaterra comprava muitos artigos manufaturados do sul e eles defendiam o livre câmbio e a autonomia dos estados. E aí, mais uma vez falando, o protecionismo negar no norte era altas tarifas, no sul baixa tarifa, escravidão, no norte mão de obra livre e no sul mão de obra escrava. Bom, vamos lá. Tudo começa, a diferença vai acontecer de colonização por causa das duas empresas colonizadoras. Nós vamos ter duas empresas importantes, a Plymouth e a Companhia de Londres. Companhia de Plymouth e Companhia de Londres. Diferente de qualquer outro país da Europa que colonizou a América, né, a Inglaterra ela foi muito visionária na forma de colonizar. Diferente de outros países que a colonização ela foi uma coisa estatal do Estado, né, europeu, o caso da Inglaterra é diferente, porque os Estados Unidos é colonizado por duas empresas privadas de colonização, a Plymouth e a Londres. A região do norte dos Estados Unidos era colonizada pela Companhia de Londres. A do sul é a Plymouth. Então, a região norte, né, era uma colônia de povoamento, colonizada pela Companhia de Londres, e as colônias do sul eram colônias de exploração, colonizadas pela Plymouth. Isso aqui é a divisão que você já vai ter pela forma que é colonizado. Diferenças a mais, tá? O norte é colônia de povoamento, o clima é temperado, é o clima mais frio, predomínio de pequenas e médias propriedades, uma agricultura de subsistência, aquela agricultura que você faz para você e para sua família, manufaturas incipientes no século XVIII, predomínio de mão de obra livre, e você vai ter a chamada servidão por contrato, igual você tinha na Idade Média lá, que é a relação do feudalismo, ok? No sul, as colônias são de exploração. O clima é mais quente, é tropical. O sistema de plantation, produção agrícola voltada para o mercado externo. Latifúndios através da monocultura. E a mão de obra é escrava africana. E o principal produto de exportação era o algodão. Com tudo isso, o cenário está pronto. Por quê? Vamos lá, galera. Deixa eu passar aqui. Aqui nós temos um mapa dos Estados Unidos no período da Guerra de Secessão. Vamos lá. Nós temos 22 estados no norte contra 11 estados do sul, ok? O norte é a maioria com certeza. O que vai levar, além da segunda emenda que liberta os escravos, já havia um outro conflito, as diferentes colonizações. E também, por exemplo, assim, o norte queria colonizar as colônias do oeste, como o norte foi colonizado. E o sul não. Nós queremos colonizar nossas colônias do oeste, vamos colonizar como o sul. O que está em branco aqui, pessoal, são as regiões que ainda não tinha, são territórios que só vão ser levados a nível de estado depois da guerra. Então são ainda territórios que não tem uma organização administrativa. Então aqui, o que está de azul são os estados do norte, tá? Mesmo aqui, por exemplo, a parte azul claro são os estados escravistas que escolheram não fazer secessão. Já os estados em vermelho são os que vão querer se separar dos Estados Unidos. Então, deixa bem claro, os 3 motivos principais que vai levar à guerra de secessão é, primeiro, a forma que foi colonizado o território, tá? A forma que foi colonizado, a forma que foi administrado. Segundo, as novas colônias que estão sendo colonizadas, os novos territórios sendo colonizados, que cada lado quer colonizar de um jeito. E terceiro, segunda emenda ou quinta emenda da abolição da escravatura. Então vamos lá. Acontece que a partir de 1830 houve essa intensificação na campanha abolicionista.
O norte já é abolicionista desde 1930. Então você vai ter vários movimentos abolicionistas. Por quê? Porque eles são bonzinhos, gostam dos negros? Não, tá? Muitos sim vão pela questão dos direitos humanos do homem negro, sim, homem da mulher negra. Mas a maioria vai pela questão do capital, porque é muito mais lucrativo você contratar um funcionário que você não tem que pagar casa, não tem que pagar roupa, e você não tem vínculo nenhum. Você só paga 30 dias depois. O escravo não. Desde a hora que ele chega até a hora que ele morre, ele tudo ali é o Senhor que vai administrar. Então é um pensamento capitalista da época. Em 1973, inclusive, surgiram movimentos favoráveis à emancipação dos escravos, como a Sociedade Americana contra a Escravidão, fundada por William Garrison e alguns outros líderes. Em 1852, foi escrito um livro muito legal, um best-seller, que eu li quando criança, A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, que apresenta uma narrativa sobre as dificuldades da vida dos escravos. Vendeu mais de 1 milhão de exemplares em 2 anos. Isso no século XIX, tá? Para os padrões de hoje seria como se fosse quase bilhão, sabe? Então, além disso, para a gente poder entender que não é porque há amor pelos negros em si, houve um projeto, que eu vou falar, um outro vídeo eu quero falar, que foi mandar os escravos libertos de volta para a África. Todos os motivos para mandar os negros para a África são motivos puramente racistas. O que acontece é que, cara, essa fundação da Libéria, que hoje é um dos países mais miseráveis da África subsaariana, África Negra, é assim, todas as tentativas de colonizar a Libéria deram problema, pessoas morreram, todo mundo ficou doente. Mas o que acontece? Você pega afro-americanos, que são terceira, quarta geração de americanos. Essas pessoas vão chegar na África, onde não falam as línguas e os dialetos da região. Então você vai formar um país de ex-escravos. Você vai tirar tribos daquele local para assentar esses afro-americanos. O que isso você acha que isso vai caber? Vai criar um país cheio de guerra civil. Essa é a história da Libéria, criada porque os Estados Unidos, o que os americanos achavam que os negros não conseguiam viver no sistema capitalista. Em 1860, vai ser eleito o presidente republicano Abraham Lincoln. Esse é o presidente que vai levar à abolição da escravatura, que é o último e o pivô da Guerra Civil. O que acontece? Lincoln era contra a escravidão e favorável às barreiras alfandegárias. Tudo que o Sul não queria. Barreiras alfandegárias dos produtos estrangeiros. Por isso, alguns estados do Sul. Aí acontece. Como é que funciona a Guerra de Seção? Quando Abraham Lincoln, através da segunda emenda, ele acaba com a escravidão, tá? Isso, pelo fato de tudo isso, e ele era contra a escravidão, a favor dos altos valores alfandegários. Quando ele é eleito e dá início à abolição, 10 estados do Sul, liderados pela Carolina do Sul, formam os Estados Confederados da América, um novo país que sairia dessa ruptura, ok? Já tinha elegido até um presidente, Jefferson Davis, tá? Somente 12 estados que não entraram dos estados do Sul, abolicionistas não participaram da secessão: Missouri e o Kansas. Bom, a Guerra Civil vai de 1861 até 1865, tá? A guerra é iniciada, é a maior guerra em território americano. Norte e Sul se enfrentam como nações rivais. E uma coisa mais interessante, Joseph Smith profetizou isso. Em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão, a começar pela rebelião da Carolina do Sul, que por fim terminará com a morte e o sofrimento de muitas almas. Ele fala isso uns 30 anos antes da guerra acontecer. Bom, essa guerra custou muito para os Estados Unidos. Foram 4 anos de guerra,
e 600 mil jovens americanos, homens americanos, mortos em campos de batalha. Nessa época, nós vamos ter grandes inovações, como a submetralhadora e o primeiro submarino usado pelos americanos nessa guerra. Além disso, você tem uma guerra moderna, né? Já que, mesmo usando espadas e tudo mais, a guerra é feita pelas armas. Isso custou muito, a guerra custou muito aos Estados Unidos, que sai da guerra de secessão muito enfraquecido, ok? Isso vai custar muito mais ainda para os Estados do Sul, que vão ser tratados como terras devastadas, tá? Vão ter uma derrota mal aceita e até hoje vão ter uma revolta, tanto que até hoje eles fazem reincerações da Guerra Civil. Acho até interessante. O Sul tinha consciência da sua importância econômica, queria dirigir a política econômica do país, tanto que eles queriam, né, decidir como que as novas colônias, novas terras seriam colonizadas. A questão escravista foi o que fez as tensões explodirem. Em 1860, Abraham Lincoln coroa a Guerra de Secessão. Tratou-se de um conflito entre dois modelos opostos. É uma guerra entre séculos diferentes. O Norte, século XX, e o Sul, século XVIII. E o cenário é o século XIX. Nos Estados do Sul, o que eles fazem? Além de escolher um presidente, Jefferson Davis, já tinha escolhido até a capital, Richmond, Virgínia, tá? Bom, vai ser uma relação de forças favoráveis à União. A União vai ter 20 milhões de habitantes contra 11 milhões de habitantes. Ou seja, no Norte, você vai ter 20 milhões de habitantes e no Sul, 11 milhões de habitantes. Dentre estes, 3,5 milhões eram escravos. Dois destaques importantes nessa guerra vai ser para o general Robert Lee, dos confederados, que é como são chamados esses estados que querem a secessão, e Ulysses Grant e William Sherman da União, que é o Norte. É uma guerra de recursos técnicos modernos, uma guerra total. Em abril de 1865, os confederados se rendem sem nenhum apoio estrangeiro que eles esperavam conseguir, e o Sul é ocupado por tropas do Norte. Os seus habitantes são humilhados e são tratados como terra devastada. O Sul fica totalmente arrasado, o que vai levar ainda algumas questões que vamos falar depois. O Abraham Lincoln, podemos dizer assim, venceu a guerra, mas perdeu a vida. O Abraham Lincoln ele é assassinado durante uma peça por um ator escravista fanático, no dia 14 de abril de 1865. O Sul então é tratado como terra conquistada. A forte ocupação militar inicia o processo de rápido aceleramento econômico, a industrialização aumenta ainda mais, a ampliação do mercado interno, mais medidas protecionistas, né, como já falamos, a imigração acelerou mais ainda e nós vamos ter as ferrovias intercontinentais. Bom, pessoal, eu queria falar um pouco sobre a Libéria, que é um país formado por ex-escravos norte-americanos, tá? Após a liberdade de ser dada aos escravos, a população negra não se beneficiou em nada, é óbvio. A marginalização e ausência de direitos políticos e perseguição por grupos racistas, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também, né? O que acontece no Sul, principalmente, que os escravos vão ganhar, os ex-escravos agora, os recém-libertados, vão ganhar após a Guerra Civil, né? A liberdade é para o branco, para o negro não foi bem assim, tá? Aí vão lá para a África, ao chegarem lá, sem mais saber a língua de origem, nem a língua, nem o dialeto da sua terra natal, mãe África, ao chegarem lá, não possuem sequer identidade com os povos que ali estavam. Eles são assentados e fundam o país Libéria, que hoje é um dos países mais miseráveis do mundo. No começo do século XIX, discutia-se nos Estados Unidos sobre o destino dos escravos. Dois grupos se manifestaram. O primeiro grupo disse o seguinte: o primeiro grupo era composto por membros do governo que queriam dar liberdade aos escravos. Como falei, libertar os escravos não foi um ato de bondade, mas foi um pensamento capitalista, ok? Queriam dar liberdade aos escravos e eles acreditavam
que esses ex-escravos se desenvolveriam melhor se voltassem para a África. Nossa, que bacana isso, né? Que bacana, nossa, olha, nós já libertamos eles, vamos mandar eles para a terra deles, gente. Isso é desumano. Esse pensamento é desumano. Aí tinha o segundo, composto pelos cidadãos brancos de bem, que acreditavam que os negros não tinham condições de se enquadrar no sistema capitalista. Essas são as duas explicações pela qual o governo americano vai acreditar que os Estados Unidos não é bom para os africanos. É absurdo, né? É realmente absurdo, né? Que mais, senhores? E aí, após a Guerra de Secessão, nós vamos ter a continuidade do expansionismo norte-americano, mais terras para serem conquistadas. O Alasca é comprado da Rússia por um preço bem barato. A Rússia vende o Alasca por um preço bem barato, tá? Tanto que o Alasca está coladinho também na América, né? O Havaí ou as chamadas Ilhas Sanduíche são anexados pelos Estados Unidos e também isso acontece por intervenção na Guerra Hispano-Americana. Eles vão conquistar Porto Rico, Guam, Filipinas e vão ter protetorado sobre Cuba, na base naval de Guantánamo e Emenda Paz. O Cuba é até a Revolução Cubana e a gente já sabe o que acontece. Bom, consequências da guerra. As consequências foram o seguinte: a sociedade urbana e industrial do norte prevaleceu, arrasando a sociedade agrária, ou seja, a prosperidade venceu, né? A prosperidade venceu. O escravismo foi abolido, mas não houve uma solução para a questão negra, tá? O que acontece com o resultado disso é a segregação racial. O que acontece é que os estados do sul vão criar as chamadas leis Jim Crow, que são leis que vão legalizar a segregação racial nos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos, abaixo do Mississippi, né, você vai ter estados que vão defender duas sociedades: a sociedade de cor branca e a sociedade de cor. Brancos e negros não se misturam, tá? Banheiros para brancos, banheiros para pessoas de cor. Pessoas de branca, tudo bonito, né, limpinho. Pessoas de cor, feio, pobre e não tão limpo. Isso vai ser com ônibus, vai ser com restaurante, vai ser com os bairros. Os negros não vão ter direitos nem de votar. O presidente Lyndon Johnson, junto com a atuação de vários membros da comunidade negra, como o Dr. Martin Luther King, vai criar leis que impeçam a segregação racial e que impeçam as pessoas negras de votar. Beleza? Além disso, para o sul, para os estados do sul, os culpados da derrota e da humilhação da Guerra de Secessão são os negros. E é aí que vai surgir, que vai ser criada a clava dos Cavaleiros Brancos da Ku Klux Klan. É uma sociedade secreta composta pelos bons cidadãos americanos que vão usar máscaras e vão perseguir, vão espancar, vão linchar e até executar pessoas negras. Ok? Infelizmente, essa foi a herança. E a Ku Klux Klan, fundada em 1867, sociedade secreta segregacionista criada por veteranos. É criada pelos veteranos da Guerra Civil do Sul. Tentou impedir que os negros exercessem seus direitos após o fim da escravidão, e para isso recorria aos meios extremos, como torturas, linchamentos e até a morte de pessoas de origem africana. Em 1877, essa associação foi proibida de funcionar, mas continuou agindo na clandestinidade para surpresa de 0 pessoas. Nos anos de 1920, a Ku Klux Klan reunia cerca de 1 milhão de pessoas defensores da segregação racial. E é isso, meus amigos. O resultado final da Guerra Civil foi mais racismo, mais segregação e Ku Klux Klan, a clava dos cabelos brancos da Ku Klux Klan. É por isso que é tão fácil você entender por que a Igreja de Jesus Cristo sofreu tantas perseguições nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a nação que deveria ser, foi criada com um propósito,
né, o tal Destino Manifesto, mas você entender na história dos Estados Unidos a crueldade, tá? As execuções, um homem negro que fosse pego roubando melancia era enforcado à luz do dia, um homem branco estuprasse uma mulher negra era não respondia em liberdade. Então você tinha em todas as esferas das estruturas do Estado, ok? Essa é a lição que nós temos. Então é fácil entender porque Joseph Smith foi tão perseguido, porque os membros dele foram tão perseguidos. É fácil porque a própria sociedade americana é assim. É assim. É assim que eles combatiam seus iguais. E muitos desses casos aqui que estão vendo aqui é delegado, é prefeito, é deputado, é senador, é xerife, é policial, é bombeiro. Você vai ter pessoas assim. Por isso que os perseguidores de Jesus Cristo no século XIX é a boa sociedade. Não estou falando de pessoas, não são os inimigos, né, que perseguem a igreja, os membros, não são pessoas, não são ladrões, não são pessoas, não são a ralé. É a boa sociedade americana. Se eles fazem isso com negros, imagina que questão religiosa. Nós então paramos por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou estar com a Flavinha. E muito obrigado que esperar nosso vídeo. Por favor, compartilhe com seus amigos, tá? Compartilhe com todo mundo, para que mais e mais o canal História e Teologia possa alcançar mais pessoas. Falando de história, teologia, de história da igreja, história do cristianismo. E aí vai. Muito obrigado, fiquem com Deus. Como eu sempre digo, é fim de transmissão. Valeu. Fim de transmissão.